Fala galera, hoje neste vídeo vou estar trazendo a vocês uma segunda aula a nossa segunda aula de desenhos, tá? E hoje neste vídeo eu quero ensinar vocês de como colorir as suas HQs. Neste vídeo eu irei explicar. Ih, tá um calor aqui. Eita porra, tá um calor aqui. E hoje neste vídeo eu vou ensinar vocês de como colorir as suas HQs, tá? Eu irei ensinar de como vocês irão colorir os quadros e vocês irão criar os seus personagens e vocês vão colorir o seu personagem com várias cores, com qualquer cor, menos cores ou mais cores. Isso vai depender de você. Então, se você está neste vídeo, eu quero que você deixe o seu like, inscreva-se no meu canal, comente aqui nos comentários o que você achou deste vídeo, ative o sininho para novas notificações e compartilhe este vídeo para mais pessoas. Então, se você gostou desse vídeo, já falei para vocês, deixa o like. Então, eu vou trazer aqui agora. Então, vamos começar o vídeo, tá? Então, pessoal, já que estamos nesse vídeo aqui agora, eu quero explicar aqui a vocês de que os materiais que devemos usar aqui, são um papel de ofício, né? Papel de ofício você vai precisar, e um lápis, né? Pode ser qualquer lápis, seja um lápis HB ou esse tipo de lápis assim com ponta mais grossa, né? Que são os 2B, tem um HB também. Uma caneta preta, pode ser qualquer uma da marca Molinho, a caneta Bic, uma marca de caneta que seja boa. A Bic nem é tão boa assim, mas tem umas tipos de caneta que são muito boas, que são a marca Molinho, tem a Cis também, a caneta Cis, tem a caneta Nankin, que ela é muito boa, recomendada para desenho. E você vai usar os seus próprios lápis de cores para colorir suas HQs, né? Você vai precisar de um desse aqui, né? Esqueci o nome. Esqueci até agora. Meu Deus, esqueci o nome. E você vai precisar de uma régua para fazer os quadros também, né? Essas coisas. E só isso. E também tem outra coisa que eu esqueci aqui. A sua borracha, você vai precisar de uma borracha. Você vai precisar disso aqui, um apontador. E você vai criar o seu personagem, né? Você vai criar o seu personagem. Então, você vai criar seu personagem aqui, né? Esse aqui é uma gata, né? É uma gatinha aqui que eu criei. E vamos lá começar de como colorir suas HQs. Bora lá? Então, pessoal, vamos agora nessa parte. Primeiro, a nossa primeira parte de como colorir a sua HQ é você começando. Você saber qual é a pele do personagem, qual é o cabelo, qual é a roupa dele e algum acessório que ele usa, a calça, a bermuda, o acessório, muitas coisas que você vai utilizar para criar o seu personagem. Um acessório que ele usa, como mochila, relógio, algum superpoder que ele tem, alguma arma super poderosa que ele tem, como será a característica do personagem e essas coisas, beleza?
Então, o cabelo dele vai ser vermelho. Vou fazer um exemplo para vocês. Aqui a gente vai testar as cores e vocês vão aprender a testar cores também. Então, nesse caso, eu vou ter que acelerar o vídeo para ensinar vocês, explicar a vocês sobre esse caso aqui. Esse caso de misturar as cores, né? Aqui nesse caso é o vermelho. A gente vai fazer do escuro até o mais claro. Da pele a mesma coisa. A gente vai fazer também. Depois disso aqui a gente vai pintar nesse aqui, tá? Só que nesse aqui vai ser fácil, né? Vai ter a sombra e luz, mas será um desenho bem fácil de pintar. Então vamos lá. Então pessoal, tô aqui, né, mostrando a vocês que eu tô usando este, né, que esqueci até o nome do negócio que eu tô fazendo aqui, meu Deus. E a primeira coisa que eu vou fazer é escolher a cor vermelha para fazer a textura, né, na cor vermelha, que é tanto luz e sombra, para pintar o cabelo vermelho do personagem, né. E nesse caso eu já sei o que eu vou fazer aqui. Aí primeiro eu pego um lápis HB, aí pego um lápis também desse daí, e aí eu vou misturando a cor junto com o lápis, né, de escrever. Aí pego o lápis de cor vermelho, que é o que eu fiz aí, e aí vou fazer uma mistura para deixar mais homogêneo a pintura, né, a sombra e a luz. E a luz e sombra, ela é algo muito essencial para cada desenho, para dar muito destaque, para que o desenho esteja com muito destaque também. E isso deixa o desenho mais vivo e muito mais, né, no caso que eu expliquei aqui agora, vocês deixa o desenho mais vivo nesse caso. Então já expliquei a vocês e usei o lápis de cor branco para deixar mais homogêneo, e também o lápis de cor rosa, que é o rosa claro, né? Então é isso aí, pessoal. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu vou dizer uma coisa pra vocês, foi que o vídeo parou na hora e meu celular descarregou. E agora eu irei voltar a fazer o vídeo aqui ensinando vocês, tá? Tá bom? Porque parou e vou continuar onde eu estava, beleza? Então gente, continuando aqui, a gente vai pintar a pele do personagem, que é branca, né? A gente vai fazer a mistura das cores junto com o marrom, o marrom escuro, marrom claro. A gente vai usar também o lápis de cor desse negócio de rosa, né, rosa clara. A gente vai usar vários materiais que eu estou usando aí, né, esses que eu estou usando aí, beleza? Então gente, como a gente já terminou aqui o caso de pintar aqui o vermelho, como vai ser o cabelo e o cachecol e a sobrancelha, né, do personagem, e a pele, que é essa pele aqui, que é a pele branca de cada pessoa que tem, né, tanto negro, pardo, branco, né, e aqui no caso ele é branco, né, é um branco, e vou pintar aqui, tá, e vou estar acelerando o vídeo para vocês entenderem de como é que vai pintar. Ok? Então gente, começando aqui, a gente vai começar a pintar o cabelo, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é primeiro pintar a sombra, né? Que é isso que a gente vai fazer, pintar a sombra do personagem, do cabelo, né? A gente pega um lápis vermelho para pintar o vermelho. A gente vai finalizando, né, junto com essa sombra aí. É pra vocês verem aí como tá.
E aí a gente pinta agora com outro vermelho, né? Um vermelho bem claro. A gente vai usando o lápis de cor branco para deixar homogêneo a pintura, né, do cabelo, para ficar bem bonito. E aí vai pintando aí, passando por cima e pronto. A gente agora vai na parte da pele do personagem também, né, nesse caso. Aí começar a botar a sombra, né, usando o lápis marrom para botar a sombra do rosto do personagem. A gente vai pintar a parte clara, tanto a parte escura da pele do personagem, no caso. Aí dá pra vocês verem como tá ficando. E o cachecol de vermelho também. Já que vermelho, o cachecol também é vermelho. Então, a gente já finaliza tudo. Gente, me desculpe aí, mas foi porque o áudio travou e aconteceu que ficou dessa forma aí, tá bom? Desculpe pelo áudio bugado. Então, galera, como eu já expliquei a vocês de como colorir, né? Essa parte que eu estava explicando a vocês aqui, né? O cabelo, o rosto, né? Que é a pele, o cachecol que eu tava pintando, né? E nesse exemplo que eu dei aqui, né? É só um exemplo pequeno, não muito grande, né? De desenhar o corpo todo, né? Pintar, não. Porque daria mais trabalho e tal. E por isso que eu fiz o exemplo disso aqui, tá? E esse é um exemplo bom. E exatamente só isso que eu dei para vocês. Aqui a tonalidade que eu expliquei a vocês também, como o escuro e o mais claro, né? Que eu expliquei. Também coisa do vermelho, esse aqui. Foi um ótimo exemplo que eu dei a vocês. E agora eu irei falar, no caso aqui, sobre isso aqui. De vocês, né, pintarem o quadro. Vocês vão, no caso, como esse vídeo é apenas o básico né, de como colorir suas HQs, a primeira coisa que você vai fazer é você fazer de lápis aqui, marcar com a régua. Nesse caso aqui, com uma régua, né, que eu tô falando aqui. Essa régua vocês vão usar, aí vocês vão pegar um lápis, aí vocês vão marcar o local, o tamanho que você quer, vai depender do tamanho que você quer. Depois você vai usar uma caneta, tal, você vai fazendo como vai ficar a imagem do quadrinho daqui. Aqui, por exemplo, aqui a gente percebe que os dois personagens aqui, cada um deles aqui estão, né? Você percebe por aqui que cada um deles estão fora do quadro, né? E são mais bonitos, mais chamativos, né? As quadros mais chamativos. Aqui também ficou chamativo, porque tem algumas partes que ficam aqui mais chamativas, alguns que ultrapassam o quadro da página, né? E aqui é um quadro que é apenas esse quadrinho aqui, não tem mais nada, né? Aqui é só apenas o básico para explicar a vocês. E pintando aqui, vou pintar aqui também e vou pintar aqui também. Mas a primeira coisa que a gente vai fazer é pintar os personagens ou pintar o fundo. Mas no caso, eu vou pintar aqui primeiro, eu vou pintar os fundos e depois pintar os personagens aqui para explicar melhor a vocês, beleza? Então, galera, como eu já expliquei a vocês de como colorir, né? Essa parte que a gente estava explicando a vocês aqui, né? Que foi o cabelo, o rosto, né? Que é a pele, o cachecol que eu tava pintando, né? E nesse exemplo que eu dei aqui, né? Esse é um exemplo pequeno, não muito grande, né? De desenhar o corpo todo, né? Pintar, não. Porque daria mais trabalho e tal. E por isso que eu fiz o exemplo disso aqui, tá? E esse é um exemplo bom. E exatamente só isso que eu dei para vocês. Aqui a tonalidade que eu expliquei a vocês também, como o escuro e o mais claro, né? Que eu expliquei. A mesma coisa do vermelho, esse aqui, né? Foi um ótimo exemplo que eu dei a vocês. E agora eu irei falar, no caso aqui, sobre isso aqui, ó. De vocês, né, pintarem o quadro, né? Vocês vão
No caso, como esse vídeo é apenas o básico do básico, né, de como colorir suas HQs, a primeira coisa que você vai fazer é você fazer de lápis aqui, marcar com a régua, né? Pera aí. Nesse caso aqui, com uma régua, né, que eu tô falando aqui. Essa régua vocês vão usar, aí vocês vão pegar um lápis, aí vocês vão marcar o local, o tamanho que você quer. Vai depender do tamanho que você quer. Depois você vai usar uma caneta, tal. Você vai fazendo como vai ficar a imagem do quadrinho daqui. Aqui, por exemplo, aqui a gente percebe que os dois personagens aqui, cada um deles aqui estão, né? Você percebe por aqui que cada um deles estão fora do quadro, né? E são mais bonitos, mais chamativos, né? As quadros ficaram mais chamativos. Aqui também ficou chamativo porque tem algumas partes que ficam aqui mais chamativas, alguns que ultrapassam o quadro da página, né? E aqui é um quadro que é apenas esse quadrinho aqui, não tem mais nada, né? Aqui é só apenas o básico para explicar a vocês. E pintando aqui, vou pintar aqui também e vou pintar aqui também. Mas a primeira coisa que a gente vai fazer é pintar os personagens ou pintar o fundo. Mas no caso, eu vou pintar aqui primeiro, eu vou pintar os fundos e depois pintar os personagens aqui para explicar melhor a vocês, beleza? Oi galera, então, beleza. A gente aqui está começando a ver que a primeira coisa que a gente vai fazer é a sombra do chão do personagem e da paisagem, né? Aqui a gente tá fazendo o chão, aí eu tô apagando o esboço do personagem e eu tô escolhendo as cores que é o marrom e o marrom bem claro, né? Que são as cores para dar, como pode dizer, para fazer alguns efeitos no desenho, né? Que aqui no caso dá pra vocês verem que eu estou pintando o chão, né? O quadro que está representando o chão, a terra, né? Que é a terra, que é o local onde eles estão, né? Que é o chão, né? Eu acho que é assim que fala, não sei. Aí eu tô pintando as árvores também, né? Dá pra vocês perceberem aí. A qualidade do vídeo não tá muito boa, porque o meu celular ele também não tem essa qualidade bonita assim para fazer vídeos, e aí eu preciso usar alguma coisa para o vídeo não ficar feio, né? Algum efeito, alguma coisa aí. E eu já estou pintando as pedras, né? As pedras que eu pintei foi a parte branca e a parte cinza, né? Só pintei só isso. Então, galera, já começamos aqui desenhando os personagens, né? Dois personagens, eu, Riquelme, e outro personagem chamado Minotauro. Neste desenho, a gente está começando a pintar essa roupagem aqui, né, do personagem, né? E tô escolhendo quais serão as cores, né? Para isso eu escolhi o marrom para fazer essa roupagem aí, e o outro de preto, cinza não, preto e verde. Aqui no caso eu estou pintando o sapato, né, do personagem. E aqui, como vocês podem ver, eu já estou sabendo como é que bota sombras nos personagens e tal. E na hora que você desenhar, você tem que ver como serão os quadros, né? Como que vai ser a página, como que vai ser a cena, tal. Eu vou dar um exemplo dessas imagens aqui agora para vocês. Como por exemplo, essa imagem como ficou ilustrativa e bem chamativa, né? Nesse caso aqui, né? E aqui vocês percebem que as colorações dos personagens também são bonitas, como a luz e sombra dessa personagem do Sonic e da Amy Rose, aqui por exemplo. E por isso você sempre tem que lembrar desse detalhe dos personagens, da imagem, do cenário, tudo isso envolve isso aí, beleza pessoal?
E tem outro exemplo também de imagens que tem que fazer algum sentido, e também a movimentação de personagens e a coloração e o impacto da cena também. Tudo isso envolve como tá nessa imagem aqui dos personagens aparecendo, como o do Sonic aí, beleza? Bem, voltando ao nosso vídeo, o que eu quero dizer aqui também é que eu já estou pintando um short de verde claro aqui como base, né? Aqui fiz o momento de brilho na roupa do personagem, e eu vou pintar a pele também, né? O cabelo, aqui já comecei o primeiro cabelo, e depois vem a pele e o objeto que o personagem também está usando aqui nesse caso, sabe? E aqui dá para vocês verem que agora eu vou começar pela sombra, né? Que é a parte essencial do desenho, né? Em todo desenho, toda arte tem que ter sombra e luz, né? Para deixar mais para deixar mais vivo, né? Esse caso. E está ficando perfeito aqui nesse caso também, né? Aqui ficou ótimo. E bem, lembrando também que você tem que saber misturar as cores, assim como eu disse no vídeo. No início do vídeo eu disse sobre isso, né? Eu até falei como é que se mistura. E a gente está aqui, né? Usando as cores que deixam o desenho bonito, colorido. Sim, tá com aquele negócio assim, né? E agora a gente vai começar pelo Minotauro, né? Que a gente vai pintar o personagem. Ou quer dizer, a gente vai começar pela sombra primeiro, né? Onde está marcado a parte do corpo dele, né? Ele apenas está usando como eu posso dizer, uma cueca assim na roupa dele, né? Que ele é musculoso e tal, para destacar bem os músculos do personagem, que é anatomia, né? E vai ter um vídeo também no YouTube onde eu vou explicar sobre anatomia do jeito que eu aprendi, sabe? Que como eu não sou um profissional em arte e nada desse tipo, né? Eu não sou tão profissional na área de desenhista, porque eu ainda não fiz curso ou faculdade, porque eu ainda estou no ensino médio, sabe? E como eu tenho 18 anos e estou no primeiro ensino médio, eu ainda não fiz um curso ainda para ter formado alguma coisa, um curso técnico ou faculdade, sabe? Mas aqui só estou apenas dando o básico de como é que vai pintar e fazer as cenas, assim como expliquei daquelas cenas do Sonic the Hedgehog, que é o quadrinho do Sonic da IDW Comics, tá? E o vídeo termina por isso aqui, e a gente vai para outra etapa das cenas. Então, pessoal, agora que nesse momento eu vou continuar com o vídeo. A primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: a primeira coisa que é pra gente finalizar o vídeo com duas coisas é aqui, a capa. Nesta capa, aqui vocês podem ver que eu fiz a capa do próprio personagem, como naquele desenho que eu fiz, né? Daqueles 3 quadros. E para a página ter uma atenção, algum destaque, para a pessoa saber que aquela página ou volume vai ser bom. A primeira coisa que vocês têm que fazer na hora que vocês fazem a capa do volume, vocês vão ter que fazer fazer uma pose do personagem, o que você quer implementar na história. Os personagens vão aparecer na capa, para que a capa ela seja boa e bem chamativa. Então, nessa capa vocês podem ver como tá ela, né? Tá sem pintura, né? Não vou pintar, o vídeo não ficar muito longo, né? O vídeo tá bem longo. Então o que eu vou mostrar para vocês é essa aqui, para vocês perceber que deu um destaque bom aqui, né? Como tá eu, aqui é o Riquelme, o herói, né? O nome do quadrinho é Riquelme, o herói, né? E aqui é apenas um teste que eu fiz para vocês, tá?
E agora vamos para outra etapa, que é sobre os movimentos de personagem, as poses dinâmicas e as poses de lutas, que a gente vou mostrar aqui agora para vocês, beleza? Agora nesse momento a gente vai falar sobre as poses de personagens, né? Que eu vou dizer aqui agora. Nesse caso, quando você quer fazer uma pose massa, tanto para capa ou para como pode dizer, ou para quadros, né, de páginas, aqui nesse caso ele é muito bom. Esse é um bom exemplo para quem quer fazer uma capa desse estilo. Aqui é um desenho simples, é só apenas uma arte que eu fiz, não é uma capa de um quadrinho, mas aqui é um bom exemplo para quem quiser fazer esse tipo de nível, né? Olha como está o nível da arte. Aqui você pode ver o tanto de detalhe que eu botei nos desenhos, nas partes daqui dos personagens, que parece que virou até capa de revista, né? Sei lá, posso dizer. Mas isso aqui seria uma boa capa de quadrinho, né? Na hora que você vê uma capa, você ia ser tão impressionado apenas pela capa. Se você ver a capa, você fica até impressionado, né? Aqui é um bom exemplo. Aqui é gelo e geleia, no caso. E vamos nessa parte. Nessa parte, a gente vai falar sobre isso aqui. Eu vou chegar mais perto, tá? Para mostrar pra vocês, porque é muito miudinho. Aqui dá pra vocês verem as poses de lutas, né? Aqui mostra como eles estão lutando, um dando soco no outro. Aqui é um bom exemplo também, lutando um outro. Aqui dá pra vocês perceber tudo, né? Aqui é um chute, é batendo o pé assim, tá vendo? Que você dá pra perceber que aí ele tá escorregando um personagem. Aqui é uma boa também, né? Tem outra aqui também, tá vendo? E essa aqui um poder que outro personagem deu e outro parou o poder do outro, né? A rajada de poder. Aqui outro deu um chute na cabeça, né? Na testa. Aqui um bateu aqui. E isso é muito bom para quem quer aprender assim, tá vendo? Aqui é um ótimo exemplo, né? Isso aqui. E se você quiser saber fazer poses, eu vou te recomendar um aplicativo muito bom para quem quer, né? Por exemplo, fazer a sugestão em quadrinhos. E vou recomendar um aplicativo chamado Pinterest e vou gravar um vídeo falando agora para vocês, explicando sobre esse aplicativo, as referências que você pode pegar lá naquele quadrinho, né? Ou quer dizer, naquele aplicativo. Fugindo um aplicativo com quadrinho. E aqui também uma ótima pose para capa não, para quadros, né? Aqui seria bom para quadros, aqui esse tipo de detalhamento. Tem outro desenho que é de outra pessoa, que a pessoa fez, né? Nesse caso. E tem outras também, nesses casos, que é muito bom. Aqui, ó, dá pra você ver o tanto de detalhe que deu aqui e o outro também. E isso é um ótimo exemplo, beleza? Por isso, finalizo esse vídeo. Mas antes de finalizar, vou recomendar um aplicativo Pinterest para vocês fizerem referências de desenhos e para quadrinho, para desenho, para você aprender esboço. Tem muita coisa lá que você vai aprender muito. Então, vamos finalizar o vídeo com eu gravando na tela do celular, tá? Então, gente, eu tô aqui para mostrar a vocês um bom aplicativo chamado Pinterest. Nesse aplicativo, como eu falei no outro vídeo, esse aplicativo ele é muito bom para quem quer aprender a desenhar. Esse aplicativo ele vai te dar muita criatividade para fazer seus personagens, essas coisas. Vou aqui no meu conta e vou mostrar a vocês umas pastas de exemplo de desenho aqui, como desenho de personagem feminina aqui. Esse também é um bom exemplo. Esse daqui, ó, é de personagens femininas, né? Que eu tenho aqui as personagens que eu fiz, tal. E esse aqui é muito bom, tá vendo? Dá pra você perceber aqui. E vou ver aqui o outro também. Pera aí, tá saindo aqui. O celular trava, sabe? Não vou sair daqui, ele trava mesmo. Pronto. E tem o outro aqui, storyboard mangá.
Esse também é um bom exemplo que eu botei aqui para quando eu quiser pegar uma referência de um mangá ou quadrinho, pego dessas aqui. Esse daqui que eu botei storyboard de mangá é para eu aprender como é que faz os quadros ficarem melhores, as cenas ficarem impactantes. Aqui, ó, por exemplo, opa isso. Aqui é um bom exemplo de storyboard, né, para seus quadrinhos. Aqui ele fala, aqui eu botei essa pasta, né? Nesse caso, dá para você perceber. Tem também o Sketch Draw, que eu deixei a minha pasta aqui, tá vendo, de vários desenhos de Sketch Draw aqui, né? Vocês ver aqui como tá, né? Isso é um bom exemplo também. É muito bom que você usa o Pinterest para essas coisas, tá? Isso é muito bom para quem quer aprender a desenhar também, tá? E também posso dar outro exemplo para quando você quiser fazer um quadrinho com, como é que eu posso dizer, um quadrinho com foi um quadrinho de Sonic. Aqui, por exemplo, Sonic Comics. Esse aqui apenas mostra capas. Aqui também tem aqui também mostra que eu só vi aqui páginas, né, do quadrinho. Acho que tá aqui. Achei. Esse também é um bom exemplo para você aprender. E é só isso que eu tenho que falar, né? Que eu não tenho nada o que dizer. Mas tudo isso que eu só vi aqui é o que eu aprendi, tudo através do aplicativo, com base que eu salvei, e ele é bom para quem quer aprender a desenhar. O Pinterest é ótimo para isso, beleza? E o vídeo finaliza aqui, e muito obrigado para quem assistiu. Valeu! Muito obrigado por assistir, pessoal. E se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no meu canal, ative o sininho para novas notificações quando eu receber novo vídeo, comente nos comentários o que você achou desse vídeo que eu expliquei da minha aula. E valeu, pessoal! Fui! Tchau!